Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estou aqui mais uma vez, abrindo mais uma live, a live da leitura bíblica para o mundo todo. Solte com a live para o mundo todo, para o povo vir. Olha, pode entrar, queria voltar. Tem que sentar aqui perto, que é melhor. Que Deus abençoe, em nome do Espírito de Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. A todos aqueles que escutam a Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando. Preste atenção, é a leitura bíblica. Gente, é complicado aí. A Bíblia, cada dia, ela está ficando mais pesada, a leitura da agora para frente. Porque eles estão começando na Bíblia mesmo, ela vai destacando. Cada leitura que você vai fazendo, ele vai destacando umas coisas, certo? Quando ele diz, por isso todos os que devoraram serão devorados. Todos os seus inimigos serão levados, cada um deles para o cativeiro. Aqueles que despojam será despojado, entregue ao saque todos os que a saquear. Gente, as coisas de Deus, o problema é que vocês, eu mesmo, tem aquela vontade de ver as coisas na hora. As coisas de Deus é na hora de Deus. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Olha o que ele está dizendo. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiado, dizendo, senão ninguém mais pergunta por eles. Quer dizer, Deus vem e cura nossas feridas. Olha o que ele está dizendo. Escute, Maria, você que está lá se aperreado, negócio do cancionte, escute, veja o que Deus está dizendo. Porque restaurarei a sua saúde. O que ele está dizendo aqui? Que restaurará a nossa saúde, e curarei as suas feridas, diz o Senhor, porque chamará vocês de repudiados, dizendo, Sião, ninguém mais pergunta por ele. Quer dizer, eu sou repudiado, porque ninguém quer que eu fale a verdade que eu falo. E Deus me curou minhas feridas. Deus curou minhas doenças. Assim diz, és que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. As cidades serão reedificadas sobre os seus montão de ruínas e o palácio será habitado outra vez. Por que ele diz outra vez? Porque várias vezes eles fizeram a casa de Deus e eles derrubaram, eles destruíram. De lá sairão ações de graça, gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente. As suas congregações será firmada diante de mim e castigarei todos os seus operadores. Está ouvindo, irmão? Preste atenção à palavra de Deus, que aqui é a palavra de Deus que está falando.
Aqui não é escritinho, não. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Quem é o príncipe? Jesus. Vai sair no meio deles. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Quem foi que se aproximou-se de Deus? Jesus. Ele está falando aqui, ó, o príncipe. Vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. Está dizendo Deus, não é eu que estou dizendo, não. Capítulo 30, versículo 23. Eis a tempestade do Senhor, e o furor saiu, uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. Não vê a tempestade para vocês? Não passou aquela guerra, aquela luta, aquela briga? O furor da ira do Senhor não se desvie até que ele execute e cumpra os desígnios no seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Lamento e transformação em júbilo. Capítulo 30, versículo 1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e eles serão o meu Deus. É das tribos de quem? De Israel. Assim diz o povo que se livrou da espada, obteve favor no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu amei, por isso, com bondade eu atraí. Eu edificarei de novo e vocês serão edificados. Vigia de Israel, mas mais uma vez você se enfeitará com os seus tambores e sairá com o coro dos que dançam. O que é que eles estão fazendo aí? Vem nas igrejas, dançando, notando, batendo tambor, batendo isso, batendo. Mais uma vez, você plantará vinhas nos montes de Samaria. Aquele que as plantarem comerão os frutos. Porque virá o dia em que os atalaias gritarão na região montanhosa de Efraim: levante-se e suborne a Sião, ao Senhor nosso Deus. Presta atenção. Porque assim diz o Senhor: cantei de alegria por causa de Jacó, exaltei por causa da cabeça das nações, proclamei, cante louvores e diga: salve, Senhor, o teu povo, renascimento de Israel. És que eu os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, entre eles estarão também
os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, as que estão para dar luz, em grande congregação, voltarão para aqui. Verão com choro e com simples, choro e com súplicas, o levarei e eu queimarei ao ribeiro das águas. Por um caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efrã é o meu primogênito. Quer dizer, se a gente for por aqui, Deus é pai de Israel, não é nosso. Se for pela Bíblia, nós não temos nada com Deus. Sim, Deus é o Supremo, foi construiu tudo. Pedro, água, Pedro. Escute a palavra do Senhor, ó nações. Anuncie isto na terra distante do mar. Diga aquele que espalhou Israel, ou congregaram e guardaram como um pastor fez com o seu rebanho. Porque o Senhor remiu Jacó e livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Não deu ouvido. Exalta, não monte Sião, radiante de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhe deu, cereal ou vinho, azeite, os cordeiros e os bezerros serão como um jardim regado. Nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegra na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo, os seus consolarei e eu lhe darei alegria em vez de tristeza. Quer dizer, se você faz as coisas certas para Deus como ela tem que ser feita, a palavra de Deus tem que ser mantida, você vai ter um Deus amigo teu, um pai amigo. Mas se você fizer as coisas que não sejam do acordo de Deus, o que vai acontecer? Deus vai me castigar. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se afartará com a minha bondade, diz o Senhor. Se você fizer as coisas o quê? Certo. Assim diz o Senhor: ouve-se clamor em Ramá, pronto e grande lamentação em Raquel, chorando por o seu filho, inconsolável por causa dele, porque já não existia. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro. Está vendo aí, irmã? Está vendo aí? Aquilo que eu reclamei a senhora ali. E exulque as lágrimas, enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor. Está vendo, Simone?
Está ouvindo, tá? O trabalho da gente vai ser recompensado pelo Deus Todo-Poderoso. Pois os seus filhos voltarão da terra dos inimigos. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Ouve muito bem que Efrã se queixará dizendo: tu me castigaste. Então, gente, Deus está falando a gente aqui o que Ele quer, o que Ele vai fazer. Se a gente ouvir, a gente vai ser orgulhoso, né? Como novilho ainda não domado, converte-me e sereis convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei e me arrependi, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Se afastou de quem? Da presença de quem? De Deus. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efrã, o meu filho querido, filho das minhas delícias, pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura, por isso o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Quer dizer, Deus compadecerá a gente está fazendo a obra dele, a gente passando para vocês simplesmente o quê? A verdade, nua e pura. Coloque sinais e marcos na entrada, preste atenção na verdade, no caminho por onde vocês passam. Volte e vigie, de Israel, volte para a sua cidade. Até quando você andará errante, filho rebelde? Porque o Senhor criou coisas novas na terra, uma mulher, cortejando-lhe um homem. A prosperidade do povo de Deus. Olha aí. E agora vai mostrar a prosperidade que a gente que anda com Deus, a gente tem. Capítulo 31, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta do cativeiro na terra de Judá, nas suas cidades, se dirá outra vez: o Senhor abençoe e morada da justiça. O Senhor abençoe o Monte Santo. Quer dizer, Ele está dizendo que vai nos abençoar. Presta atenção. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades, bem como os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos, porque santificarei a alma cansada, saciarei todas as almas
desfalecidas. Quer dizer, a gente tem que ir para a presença de Deus e fazer as coisas corretas. Porque se não fizer, não paga nada, é pior. Hein? Nisto acordei e olhei ao redor, e o meu sono tinha sido doce. Quer dizer, ele estava sonhando, e Deus estava falando com Jacó, Jeremias, em sonhos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel, a casa de Judá, com semente de pessoas, de animais, com os vigiei para arrancar, para derrubar, para subvestir, para destruir, para infligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor, naquele dia já não dirão. Os pais comerão a uva verde de dentro dos filhos, que se embaldarem. Capítulo 31, versículo 30. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade, que come uvas verdes e que ficarão com os dentes embotados. Se comemos uva verde, os dentes ficam é igual a amor. A nova aliança com Israel. Capítulo, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que confiz os seus pais, no dia em que os tornei pela mão, os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, a passar de seu tecido, o seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei a minha lei, também no meu coração as engravirei e serei o teu Deus deles, e eles serão o meu povo. Não examinarei jamais cada um no seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde os menores até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados jamais me lembrarei. Quer dizer, foi o que Deus fez com eles. Perdoou o que deles? Os pecados deles. E nunca mais lembrou. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz no dia, e és as leis, fecha a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz branir as suas ondas, Senhor dos exércitos. Quem é que faz tudo isso? Deus. Só Ele tem esse poder. Mas ninguém. Se estais leis fechas, falharei diante de mim, diz o Senhor. Também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre.
Quer dizer, se você não obedecer à lei de Deus, não adianta. Jesus não salva, ninguém salva. Só Ele. E quando Jesus disse, eu não vim para condenar a lei, sim, para cumprir a lei. E ele diz assim, capítulo 31, versículo 37. Assim diz o Senhor, se puderais ser mediadores no céu, lá em cima, e zombados os fundamentos da terra, cá embaixo. Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Vou repetir, viu? Essa palavra é pesada. Assim diz o Senhor, se puserem-se mediadores os céus lá em cima e soltados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Quer dizer, você está aqui na terra pregando mentira, pregando o que não é verdade de Deus. Deus vai aceitar você lá no céu? Nunca. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Cordel de impedir e se estenderá em linhas retas até a coluna da Garebé, e depois se virará na direção igual a todo o vale. Dos cadáveres e das cinzas, todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos, para leste será consagrado ao Senhor. Este Jerusalém jamais será arrancado ou destruído. Vê, quantas vezes eles já tentaram destruir Jerusalém, acabar com Jerusalém, mas não conseguiram. E não vão conseguir, porque Deus é Deus de promessa, e Ele que Ele disser, Ele cumpre. Jeremias compra um campo em Anatate. A palavra que veio dita a Jeremias, da parte do Senhor, no 10º ano do rei de Zadok, rei de Judá, no 18º ano do reinado de Zedoc, rei de Judá, no 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedoc, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo, ele preso, Jeremias, como você ouça profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e que este a conquistará, como ouça dizer que Zedoc, rei de Judá, não escapará,
das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Vendo a falar com ele pessoalmente e vendo a fazer, como ouça profetizar que ele levará Zedac para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atenda para ele com ele. Quer dizer, o homem de Deus, que é de Deus, ele sofre. Não pense que o povo que serve a Deus não vai sofrer, não. Vai sofrer e muito, porque somos perseguidos, somos odiados. Agora é que eu estou entendendo no caso do meu caso. Mesmo disse, o que se lutamos contra os cadeus, não seremos bem sucedidos. Jeremias disse, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, és que Anamil, filho do seu Saul, vieram falar com você, dizendo, compre meu campo, que está em Natate, pois pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Pelo quê? Pelo a lei. Não era por ele. Então, é exatamente como o Senhor tinha dito. Amanuel, filho do teu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse, compre o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse e de resgatar. Compre, então, esta palavra do Senhor. Quer dizer, ele mandara aquele campo, porque aquele campo era da terra de Benjamim, das tribos, e ele fazia parte. Vocês estão entendendo? Assim comprei de Ananeu, filho do teu tio, o campo está em Anatote, e passei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. O dinheiro era o quê? Prata. Ouro. Não era espécie, era minério. Ainda hoje tem que cantar assim. Assim comprei de Ananeu, não, desculpa. Versículo 10, capítulo 32. Ancianei as escrituras. Ó, tá vendo, Júnior? Quantos anos vem falando da escritura, tá vendo, Júnior? Ensinanei em as escrituras. Fechei o cancelo, a cancela. Chamei testemunha e pesquisei o direito em uma balança. Peguei as escrituras do campo, tanto a selada que continuar o contrato e as condenações com as cópias abertas. Entreguei essas escrituras da compra a Baruque, filho de Maria, filho de Manassés, na presença de Anaú, filho do meu tio, na presença da testemunha que assinaram as escrituras de compra e na presença de todos os judeus. Quer dizer, já existia escritura naquela época. A escritura não é de agora, é de milhões de anos. Tá vendo?
que estava sentado no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Abutaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto selada como aberta, e coloque no vaso de barro, para que se conserve por muitos dias. Olha o que Deus mandou ele fazer. Que ele pegasse as escrituras, colocasse aonde? Num vaso de quê? De barro. Para aquelas escrituras, ela se conservar ali dentro, ela não se estragar. Capítulo 32, versículo 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos, vinhas nesta terra. Quer dizer, ainda vai se comprar casa, campo, vinha nessa terra. Jeremias pede esclarecimento a Deus. É o que eu estou fazendo. Pedindo esclarecimento a Deus. Peça a Deus no nosso carro. Esclarecimento que ele vai mostrar. Depois que dei as escrituras da compra a Baruque, filho de Manarias, orei ao Senhor dizendo: ele orou a Deus dizendo que: ai, Senhor Deus, és que eu te fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, com o teu braço estendido. Nada decididamente difícil para ti. Tu faz necessária misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuirás a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor. Ele orando, Jeremias, a Deus, mas você não tem coragem de falar com Deus. Não tem coragem de se levantar pela madrugada e pedir a Deus a direção da vida, pedir a Deus como a gente deve fazer. Dos exércitos, grande conselheiro e magnífico em obra, os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o seu fruto das suas obras. Fizeste sinais maravilhosos na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como em todos a humanidade. E assim adquirei a fama que tem até o dia de hoje. Agora vocês têm medo de falar com Deus? Tem medo de levar o problema de vocês na mão de quem? De Deus. Tem que levar, rapaz. Não pode temer, nem tremer. Pois tudo que eu faço eu levo para a mão de Deus. Tirastes do meu povo de Israel da terra do Egito, como sinais e maravilhoso, com mão poderosa e braço estendido, com grande espantos. E deste esta terra com um juramento, prospetestes aos seus pais, terra que mana leite e mel. Até hoje o povo não entendeu essa mensagem. Ela mana leite e mel. Ela mana leite porque eles tomaram uma terra que tinha muita bode, muita ovelha, muito boi, e que mana mel porque tinha muita uva plantada.
E eles tomaram, Deus mandou tomar. E tomaram, mataram todos eles, porque adoravam outro Deus. Em tratarem dela tornaram posse, mas não obedeceram a tua voz. Já se lascaram novamente. Nem andaram na tua lei. Está dizendo, gente. Será se vocês são cegos, pastores, que estão me ouvindo, povo? Olha aí. De tudo o que lhe mandastes que fizestes, nada fizeram. Por isso trouxeram sobre eles todo este mal. É igual aqui. Eu estou dizendo, fulano, faça assim. Fulano, faça assim. Quando chega em casa, ele vai fazer tal coisa. Aí se lasca. Não pode, gente. Eu estou seguindo aqui a lei. Eu não estou saindo nem um tiro, nem um versículo da lei, da palavra de Deus. Não. Só eu e todo mundo pregando a Bíblia todinha. Só eu tenho esse orgulho. Procure outro. Procura qual? Aí outro que está lendo a Bíblia todinha, que está gravada aí no seu canal. És que rapaz de ataque já foram constituídos ao redor da cidade para ser tomada e a cidade vencida pela espada, pela fome, pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que luta contra ela, como vocês, aqueles que disseste acontecer. Meninas, preste atenção, rapaz. No status, Senhor, Deus, tu me disseste, compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. A resposta de Deus, capítulo 32, versículo 26. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, Deus falava com quem? Com Jeremias. E dizia, és que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Foi o que ele quis dizer aqui. Que é o Deus de todo o quê? A humanidade. Será que existe algum demasiado mente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor, és que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomará caldeus que luta contra esta cidade, entrarão nela, porão fogo nesta cidade, queimarão as casas sobre cujo terraços, queimarão incenso a Baal e oferecerão liberação a outros deuses. O que é que eles estão fazendo aí? O que é que as igrejas evangélicas estão fazendo aí? Não estão pregando Deus, estão pregando Jesus. E Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Se ele fosse Deus, ele estava no começo da terra. Estava com ele, não estava? Mas vê se fala no nome de Jesus. Não. Para me provocar a ira, porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade,
todos os que o filho de Israel fizeram foi provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. É a mesma coisa daqui. A gente está falando com nossos filhos, com o nosso povo. Não faça isso. Vamos por aqui. Vamos buscar Deus. Porque nossa salvação está nele. Se nós não buscar Ele, gente, estamos mortos. Bora lá. Porque esta cidade, desde a cidade em que construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a mim e o meu furor, pois isso vou renová-la da minha presença. Por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocarem a ira, e eles e os seus reis e as suas autoridades e os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, eles me viraram as costas e não o rosto, embora eu ensinasse. Quer dizer, Deus ensinava a eles: o caminho é aqui, o caminho é aqui, a palavra está aqui, a vontade está aqui. Vocês estão ouvindo? Estão, mas não sei. Não busca. É por isso que Jesus veio para Israel, para tentar fazer o quê? Salvar Israel. Sempre de novo eles não quiseram vir para receber a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para proferirem, edificarem os altares de Baal, que estão no vale de Ben-Enom, para queimarem os seus filhos, as suas filhas. Olha aí, olha o que eles faziam. Bem, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhe ordenei, nem me passou pela mente, que fizeram tal abominação para levarem Judá a pecar. Olha aí, a menina lá de Petrolina. Olha o que eles fizeram com ela. Promessa de esperança. Agora, pois, diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês têm que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome, pela peste, és que eu os congregarei de todas as terras, para onde os despedaçai na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Eu farei voltar a este lugar e farei com que nele habite em segurança. Gente, você observa, veja a leitura, a história de Jesus do Velho Testamento. É a mesma coisa. Jesus veio para Jerusalém para salvar. Quem condenou Jesus? Os sacerdotes. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e eu lhe darei um só coração, um só caminho, para que me tema todos os dias, para o seu próprio bem e o bem do seu filho. Farei que eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem,
porém o meu temor no coração deles, para que nunca se afastasse. Quer dizer, Deus está dizendo aqui que não se afaste dele. Mas o que é que a gente faz? Hein, João? Se afasta de Deus. Não quer Deus. Acha que Deus é a pior coisa da vida. Não é. Terei alegria em melhor fazer o bem, e os plantarei firmemente esta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Deus está dizendo, né? Porque assim diz o Senhor, assim como fez vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhe trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Ainda se cumprirão campos nesta terra, da qual vocês têm esta deserta, sem pessoas, sem animais. Foi entregue nas mãos dos cadeus. Compraram campos por dinheiro. Assim serão as escrituras. Olha, as escrituras. E as fejarão com selos, chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefálica e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Diga amém. Eita, Jesus, vamos parar por aqui, falta 10 minutos, mas agora não vamos parar não, se nós parar nós somos fracos. Esse é o demônio que já está, o espírito que já está fluindo para a gente parar. Vamos terminar essa, vamos completar a hora da gente. Porque senão nós completamos a pregação da palavra, que é 1 hora. Capítulo 33. Promessa de paz e prosperidade. Olha Deus dizendo. Quando Jeremias ainda estava encarregado no palácio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor, que fez estas coisas, e o Senhor que as forma para as estabelecer o Senhor. E o meu nome clamei por mim, eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da casa desta cidade. Olha o que ele está dizendo a você aqui. Coisas grandes, ocultas, que você não conhece. Deus só dá coisa grande. Ele não dá coisinha pequena, não. Das casas de Israel e de Judá, que foram derrubadas para defender as cidades contra rampas e ataques, espadas, quando se der a batalha contra os caldeus, eu acharei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e meu furor, porque nesta cidade escondi o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Olha, gente, é complicado. A Bíblia, para ler ela, como eu estou lendo aqui, é caso inédito. Estou aqui quebrado, estou aqui não terminado. Porque o Espírito ele está aqui, ele está operando aqui. Espírito de luz. És que
trarei saúde, cura, e os sararei. És que trarei saúde e cura, e sararei, e lhe revelarei abundância de paz e grandeza. Resgatarei a sorte de Judá e Israel, e edificarei no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoaram todas as suas iniquidades, com as suas pecaram e se revoltaram contra mim. Se revoltaram contra quem? Deus. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirá todo o bem que eu lhe faço. Temerá e tremerão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor deste lugar, que você disse que está deserto, sem pessoas, sem animais, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem morada, sem animais, ainda se ouvirá o som das festas. O que é que acontece aqui? O que é que acontece aqui em Juazeiro? Tudo acabado, mas não para de fazer o quê? Festa. Está dizendo. E dá alegria a voz do noivo, e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Dê graça ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que ele está dizendo aqui. Também se ouvirá a voz dos que traz oferta de ação de graça a Deus, a casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como nos princípios, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas, sem animais, em toda a sua cidade haverá moradas, onde pastores farão repousar o seu rebanho, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefala, nas cidades do sul da terra de Benjamim, nos arrebaldes de Jerusalém, nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os contém, diz o Senhor. Diga amém. Amém. Gente de Deus, olha, é complicado. Vocês, olha, quando estava cheio, eu sou vocês. Tem gente que tem que soltar a gente. Olha, povo do Kauai que estão me assistindo, estão ouvindo a palavra de Deus sendo pregado na digna, na verdade, passando para vocês quem é Deus, que vocês não conhecem, que vocês aí estão ouvindo outro Deus, que é Jesus, e Jesus não é Deus, que Deus nunca morreu, e Jesus morreu, depois ressuscitou, mas morreu. Eu não vou dizer uma coisa que tem aqui na minha cabeça, mas vou dizer. Só morreu quem tem pecado. E o castigo da morte é o quê? O castigo do pecado é o quê? A morte. Raciocínio, leia a Bíblia. Que eles eram desobedientes a Deus. Todos eles. Não teve um que passasse na terra que não foi desobediente a Deus. Todos eles.
todos aqueles que Deus aprontou, que Deus fez, eles foram o quê? Desobedientes a quem? A Deus. Não teve um. Não teve José, Arão, Moisés, Caleb, Josué, Israel, Davi, Salomão. Todos eles foram desobedientes a Deus. Nenhum obedecer a Deus totalmente. Como é que eu vou obedecer? É complicado. A gente tenta, corre, busca, mas não consegue obedecer totalmente. Mas eu vou pedir a vocês, obedecer à lei de Deus. Só você obedecendo à lei de Deus, você já está com um grande passo para se salvar. Se não obedecer, meu amigo, tchau, já era. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó nós cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, não deixe cair em tentação, mas livre do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória, para sempre. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus.